Então, agora a nossa aula de português é referente ao conteúdo crase. Crase, nós vamos estudar como usar a crase, o que é a crase, quando a gente não pode utilizar a crase. Então, muita gente acha que crase é o sinalzinho que fica em cima do A. Não é. Crase é a junção do A justamente com esse sinal. E o sinal se chama grave, que é o sinal agudo da maneira contrária, não é? Vamos lá. Na página 299, a gente tem, leia. Cuidado, não xingue de porca a porca. Ela vai ficar zangada. Nem diga deu zebra a zebra, para não ter zebra zebrada. O lema, não diga a lesma. Ou, o lesma, não diga a lesma, mesmo ela estando atrasada. E burro, não diga ao burro, você vai fazer uma burrada. Mas és um estouro, diga a bomba. E ela explode e dá risada. Esse foi um textinho que dentro dele nós vimos a presença da crase. Nós temos aí crase em algumas situações. Na palavra a, o a com crase, houve a fusão da preposição com o artigo a. Essa função chamamos de crase. Para indicá-la, usamos o acento grave sobre o a. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre preposições? E a preposição é aquela letrinha, aquela palavra que une uma palavra a outra na frase, dando É português. sim, português. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplozinho. Então, o nosso assunto de hoje é isso aqui, é crase. Isso aqui é a crase, é o A unido a este sinalzinho. O acento de forma contrária, o acento agudo de forma contrária, é o sinal que a gente utiliza sobre o A para termos a crase. O nome desse sinalzinho aqui é grave. Esse sinal se chama grave. Nós temos o sinal agudo, este aqui, e nós temos o sinal grave, que é o sinal utilizado na crase. Aí a gente vai estudar o que é a crase. Quando a gente usa a crase é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, quando a gente tem essa união, a gente tem aí uma crase. Então, um momento, por exemplo, Tia, faz uma frase aí. vou até a escola. Eu só vou usar essa frase para vocês terem e preposição e artigo junto. Preste atenção. Quando eu digo vou até a escola, eu usei uma preposição, que é o até, junto com o artigo a. Então, a união dessa preposição com o artigo a pode ser dado pela crase, pode dar origem à crase. E aí, vou à escola, temos também uma frase de com. Eu pensei que a cena tinha se esquecido. Vamos ter uma Mandar um aqui. completo, no enquanto nós unimos a preposição com o artigo. Então, crase vem do grego, que significa mistura. Então, a mistura. Nesse caso, nós misturamos o quê? Misturamos o a, que é o a da preposição, juntamente com o artigo, que vai dar origem à crase, que é o A com esse acento, com o acento grave. Então, aqui a gente vai ver agora quando podemos usar crase e quando não podemos usar crase. Vamos lá. Na língua portuguesa, crase é a fusão de duas vogais idênticas, no caso, A mais A, dá origem à crase. Na identificação da crase se dá, a identificação da crase se dá pela presença do acento
grave. Essa denominação visa a especificar principalmente a contração ou fusão da preposição a com artigos indefinidos femininos, as ou com os pronomes demonstrativos, as, aquele, aquela, aquilo. Continuando. Regras práticas. Só ocorre crase diante de palavras femininas. Então, um fato importante. Não se coloca crase antes de palavra masculina. Nunca, nunca. Então, só colocamos crase diante de palavras femininas. Que página? Olha aqui os exemplos. O sol estava a pino. Eu não posso colocar crase aqui, ó. Por quê? Porque pino é uma palavra masculina. Ela recorreu a mim. Estou disposto a ajudar você. Então, aqui são situações que não se usa crase. Também, ó, ajudar. Ajudar não é uma palavra masculina, mas é um verbo. Antes de verbo também não se usa crase. Vamos prosseguindo. Depois a gente vai para o livro, para que vocês entendam melhor. Todas as junções entre a preposição a com, por exemplo, a com artigo, a preposição a com o artigo a. Resistiremos à tentação. Então, aqui, ó, a frase surgiu porque houve uma contração do A com do A. Tia, se começar a travar, eu vou sair da aula, Eu já estou fazendo a atividade, tia. Com pronomes demonstrativos. Por exemplo, a preposição com aquelas. Minha sugestão é semelhante àquela que você deu. Então, ao invés de eu dizer minha sugestão é semelhante àquela que você deu, eu uni o a, que era preposição, eu vou colocar aqui essa frase, ó. Então, eu posso ter a crase no pronome demonstrativo. Minha posição é semelhante àquela que você deu. O que aconteceu? Preste atenção, ó. A frase é essa aqui, ó, que eu estou usando com vocês agora. Minha posição é semelhante àquela que você deu. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um a, que é uma preposição, mais um pronome demonstrativo. E eu posso fazer uma união aqui dessa preposição com esse pronome demonstrativo, que vai dar origem a uma frase. Então, ao invés de eu dizer aquela, eu posso unir os dois, e aí vai ter uma frase aqui, ó. Aquela que você deu. Então, eu uni a preposição ao pronome demonstrativo. Outra coisa importante, nas expressões com indicação de hora especificada, chegaremos a 1 hora, não às 2, mas sairemos daqui a 1 hora. Então, ó, tem momentos que quando a hora está sendo especificada, nós usamos a crase, mas quando isso não acontece, não se pode. Outra coisa importante, quando é que a frase é proibida? Quando a gente tem costume de, no meio de palavras repetidas, colocar a crase. Por exemplo, encontrou-se face a face com o inimigo. Face a face são palavras o quê? Repetidas. Eu não posso colocar crase. Não pode. Ela sangrava gota a gota. Também não se usa crase porque são palavras repetidas. Como eu falei, antes de verbo, não se usa crase. Começaremos a estudar hoje à tarde.
Antes de pronomes, visto que em geral não admite artigo. Então, referiram-se a você, a ela e a mim. Então, antes de pronomes, em geral, não se usa crase. Então, referiram-se a você, referiram-se a ela, a mim, não se usa crase. Diante da palavra distância, só ocorrerá crase se houver a formação da locução prepositiva. Ou seja, se não houver a preposição de, não ocorrerá crase. Reconheci-o à distância. Reconheci-o à distância de 200 metros. Então, são situações diferentes aí, ó. A distância e a distância de 200 metros. Outra coisa importante, não se usa crase antes de número. Um erro muito grave, por exemplo, na hora de fazer o cronograma de vocês, eu coloco página 20 das páginas, 20 a 25. Então, eu não posso colocar crase aqui, por quê? Porque está antes de um número. Não se usa crase antes de número. Não se usa. Até aí, entenderam? Vocês viram, ó, o primeiro exemplo que eu dei para vocês, ó, presta atenção. Olha aqui, o primeiro, oi. Oi. Já estou fazendo atividade aqui. Se eu errar, eu boto tracinho. Mas você está entendendo, Vinícius? Tem que prestar atenção para entender, viu? Estou vendo aqui. Pronto. Professora, Oi. eu só voltei à aula ontem porque eu estava viajando com meu pai, tá? Tá ok. Preste atenção, olha os exemplos aqui que a gente teve no início. Ó. O sol estava a fino. Primeira frase, não se tem frase, por quê? Porque aqui é uma palavra masculina. Ela recorreu a mim. Eu falei agora desse fato. Antes de pronomes, em geral, não se usa crase. Estou disposto a ajudar você. Por que não tem crase aqui? Quem sabe por quê? Porque não pode ter crase depois de um verbo. Muito bem, não se pode ter crase antes de um verbo. Legal. Então, o importante, o principal objetivo de vocês nessa Professora, aula é exatamente quando se deve usar a crase e quando não. E saber o que é que origina uma crase, que é a junção da preposição com o artigo. Diga aí, professora, oi. o Jean disse que a internet dele tá ruim e que ele não vai participar da aula. Eita. Tá certo. Peço para ele depois assistir o vídeo e fazer atividade, viu? Tá certo, vou falar para ele. Obrigada. Vamos praticar agora, ó, página 301. Todo mundo bem ligado aí. Vamos lá. Primeira questão. Complete as frases com artigo, né? A frase e as, e frase no plural. Vamos lá. Letra A. Conte as meninas que vão viajar amanhã. Vamos viajar amanhã. Sem frase ou sem frase? A sem acento. Esse A vai ser com frase. Para você saber se vai ser com frase ou não, basta você pensar. Aqui caberia uma preposição e um artigo? Sim. Quando eu coloco a frase, ó, conte para as meninas. Então, eu usei uma preposição juntamente com o artigo. Tia, que página? A junção desses dois gera o quê? A frase. Então, essa letra A vai ser complementada com frase. É a página 301, viu? Primeira questão. Letra B. O circo chegou à cidade. Aí, nessa frase caberia uma preposição e um artigo? Sim.
Sim, muito Teve bem. pra- Poderia ser. O circo chegou até Eu acho que é a... acento. Então, nós podemos complementar com frase. Entreguei o caderno a Paulo. E aí? Sem acento. Tudo bem. Tem acento. Sem acento. A Sem a crase, na verdade. As tardes ensolaradas são maravilhosas. E este? É um artigo ou é uma frase? Sem acento. Artigo. Muito bem. Agora, ó, segundo. Leia as frases e explique por que, nas palavras em destaque, a frase não foi usada. Letra A. Vocês vão explicar aí nessa segunda questão o porquê de não ter frase nessas frases. Ó, gosto de vir ao jardim a pé. Por que não tivemos uma frase aí? Porque, peraí, deixa eu lembrar. Porque pé não é feminino, palavra Muito feminina. bem. Porque pé é uma palavra masculina. Então, você pode colocar porque vem antes de uma palavra masculina. Então, não se usa a frase. Letra B. Lucas falou: nada temos a declarar sobre o acidente. Por que não se usou frase aí? Quem sabe? O que é que a gente tem depois do A? Um verbo. Um verbo. Muito bem, show. Então, não se usa a frase antes de verbo. Então, por quê? Porque Sim, eu já estou no terceiro. antes de um verbo. Essa é a nossa letra B. Indo para a letra C. Vou até o parque contar a você como foi meu domingo. E aí, o que é que vem antes do A? Ou o que é que vem depois do A, nesse caso? Você. Você é um pronunciamento, né? Então, não se usa a frase. Sim, eu estou na terceira já. Pronto, vá conferindo essa aí para ver se está tudo certo, viu? A segunda questão. Eu tinha, mas peraí, é porque eu errei. Eu botei a Primeira questão, a gente tem o seguinte. Mas Conchegue a frase quando for necessário. Então, somente vamos colocar o acento, né? O acento grave, quando for necessário. Letra A. O ônibus saiu às 7 horas e chegou às 9 horas. Então, na letra A, eu vou ter frase às 7 Não, às 9. porque como é antes Não, porque não pode vir antes de número. Mas aqui Ô, tia, por que o acento aí, o livro chama de grave? esse é o acento, o nome dele é grave. O acento que é utilizado na frase é o grave. Esse acentozinho contrário em cima. Exatamente. Antes do número, não se usa frase. Mas nesse caso aqui, esses números estão se referindo a horas exatas. Então, nós vamos ter frase aí. Às 7, vocês vão colocar a frase aí, às 7 horas. E Às 9 horas. às 9 horas. eu posso falar, tia. Quando for a festa, fale com a vendedora. Eita, quando for a feira, fale com a vendedora. Tia, eu posso circular? Não, é para colocar o acento aí, viu? O acento em cima desse Na letra B, quando for a feira,
Fale com o vendedor. Aí a gente vai ter crase. Acho que Sim. isso, tia. Aí caberia preposição e um artigo. Sim. Caberia, eu poderia dizer, quando for até a feira, então, a junção dessas duas preposições gera a crase. Coloca a crase na letra B também. Ele me pediu para levar a bola para casa. E aí? Esse A precisa de crase? Não. Não. Esse A veio antes de um substantivo, então a função dele é o quê? Artigo. Na letra C não se coloca crase. Letra D. Cláudia foi à Europa com a mãe. E aí? Vai ter, tia. Sim, porque aí caberia uma preposição e um artigo. Cláudia foi até a Europa. Então, essa dá origem à frase. São as letras que vão ter frase. É A, B e D. E aí, concluíram? Sim. 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 Aqui a gente finaliza as aulas. Quer dizer, ainda não vamos finalizar, que eu tenho uma atividade para vocês ainda. Ah, não. Vocês vão fazer as atividades do livrinho ó, de literatura sobre o paradidático, curva de meteoros. Vocês vão fazer as páginas 39, 40 e 41. Tia, depois a senhora manda no grupo as páginas, que eu não vou me lembrar. Páginas 39, 40 e 41. Não esqueçam, respondam. São questões referentes ao livro que foi solicitado para vocês lerem. Ô, tio, já li que só esse livro é top. Então, vai ficar bem mais fácil para fazer a atividade. A gente finaliza aqui. Todo mundo concluiu a atividade? Eu também. Ó, Sim. pronto. Então, a gente finaliza aqui. Vocês Tchau, têm aula de tia. Boa noite.